Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Bem-vindos ao canal Caso Extreme. A partir dessa semana, iremos iniciar uma saga chama, chamada Dossiê, que vai falar, os primeiros vídeos dessa saga vai falar sobre o PSP, ou seja, a história completa do primeiro portátil da Sony. Vou falar um pouco sobre, de forma resumida, algumas coisas. Esse primeiro capítulo vai ser um pouco da história, de como ele surgiu. Depois vamos falar sobre alguns modelos do PSP que foi lançado, depois alguns acessórios em diante, beleza? Essa primeira vai ser sobre a história resumida. Depois eu vou falar sobre outras coisas, curiosidade aqui no vídeo, beleza? Essa parte um, vamos falar sobre a história. Assista o vídeo até o final, vocês vão entender tudo. Vamos agora à história do PSP. Tudo começou há muito tempo, em 2003, lá para a época de 2003, né? Do PSP. Agora, a estreia da Sony no setor de portáteis a estreia da Sony no setor de portáteis. O PSP é o console de bolso de maior sucesso da história sem relação com a Nintendo, apelidado de dispositivo móvel do século XXI pela empresa. O PlayStation Portable vendeu mais de 80 milhões de unidades durante sua carreira simultânea ao PlayStation 2 e 3. O PSP é um produto de luxo que exibiu uma qualidade de performance inédita para esse tipo de aparelho, com a introdução, com a introdução de marcas como Lumines, Locoroco e Patapom, além de interações de grandes séries que marcam os consoles da Sony, incluindo Gran Turismo, God of War, o GTA, Metal Gear Solid, Final Fantasy e Monster Hunter. As funções do portátil não se limitam a jogos como recursos multimídia, com recursos multimídia para reprodução de músicas e filmes apostando no formato UMD. Acompanhe as atualizações de modelos que o PSP ganhou ao longo dos anos nesse vídeo. Vocês vão ver tudo nesses vídeos dessa série aqui, vocês vão ver tudo isso. E um acervo de suas curiosidades, né? É, é, ele é o portátil do século XXI, né? A Nintendo formou uma dinastia de portáteis desde o início da sua trajetória nesse segmento, inicialmente com a série dos jogos dos aparelhos dedicados Game Watch e depois Game Boy Color. Foi Game Boy no ano 1999, Game Boy Color no 1998 e Game Boy Advance 2001. No período de atividade desse sistema, a Sega foi a empresa que teve o melhor desempenho entre as concorrentes como Game Gear, mas nada que ameaçasse o reinado do Game Boy. Produtos como Atari Lynx, Game.com, Neo Geo Pocket Wonder Show não emplacaram em suas bibliotecas ou possuem poucas opções. A Sony, que se estabeleceu com o PlayStation em 1994, não atuava no setor, mas começou sua investida nessa com o Pocket Station, que é esse pequeno memory card que tinha telinha, né? Embora sua função fosse de memory card do sistema 32 bits, o dispositivo lançado apenas no Japão em 1999 pode ser usado quando não está conectado no videogame para as funções específicas para evoluir personagens graças à tela monocromática LCD. A companhia estava indo muito bem com o PlayStation 2 em 2000 entre os consoles de mesa e buscou encontrar uma brecha em meio à hegemonia da Nintendo com um portátil. A Sony reservou o anúncio para a E3 de Los Angeles no dia 13 de maio daquele ano. Após novidades a respeito de lançamentos do PlayStation 2 perto do final
da conferência, é, esse, olha aqui, Kaz Hirai, então presidente e CEO da Sony Entertainment América, chamou Ken Kutaragi, o pai do PlayStation, para entrar no palco. É, ele anunciou o PSP nesse ano, mas ele não apresentou o aparelho, exibindo apenas o AMD, a mídia que seria usada no portátil. Ele só fez isso e deixou muita gente assim, ficou boba, né? Aí ele foi chamado para celebrar o 10º aniversário do PlayStation. Aí ele falou isso para celebrar o 10º aniversário do PlayStation, trouxe uma novidade muito especial. Haverá um bebê novo na família. Ele anunciou, né? Aí a Sony Computer Entertainment vai lançar um novo portátil em 2004. O nome da plataforma é PSP. Sim, PlayStation Portável. É simples. Ele falou no evento, né? Sem mostrar o design do aparelho. O bebê está na incubadora neste momento. Ele é muito fofo. O executivo garantiu que o PSP teria o mesmo DNA dos sistemas PlayStation, adotando uma nova mídia óptica conhecida como por UMD, Universal Media Disc. Ele sacou do bolso do paletó um protótipo do disco e o exibiu para o público, mostrando que o diâmetro da nova mídia era de 60 mm, metade de um DVD, e com 1.8 GB de capacidade de armazenamento, o triplo de um CD, usando um sistema anti-pirataria. Então, o sistema anti-pirataria que o AMD tem, o formato dele ele não entra em nenhum dispositivo para você conseguir copiar o jogo. Então, foi uma boa sacada que ninguém conseguia piratear os jogos. Kutaragi comentou sobre as especificações técnicas do PSP, prometendo gráficos poligonais, áudio 3D, codec de MPEG-4 para reprodução de vídeos com qualidade DVD e bateria recarregável de íon lítio. A tela de CD apresentaria 4.5 polegadas, resolução de 480 por 272 pixels e proporção windscreen 16:9. Foram garantidas duas interfaces pino USB 2.0 com conectividade entre portáteis e PlayStation 2, além de PCs e celulares, e um slot para um memory stick a fim de salvar o progresso dos jogos e aplicativos. Seu coração pertence a um mundo no qual os tipos de entretenimento, como jogos, música e filmes, são reunidos do século XXI. Ele finalizou lá na fala dele, foi assim: seu coração pertence a um mundo no qual todos os tipos de entretenimento, como jogos, músicas e filmes, serão reunidos. Ele é o Walkman do século XXI, finaliza Kutagari naquela ocasião, né? Kutaragi. Naquela ocasião ele falou isso, fazendo referência ao toca-fitas portátil que foi um dos maiores sucessos da Sony antes do PlayStation. O fato de o PSP não ter aparecido prejudicou a impressão geral da revelação, dada a ausência de qualquer coisa além da lista de especificações para a máquina real. Mentes cínicas são rápidas em apontar que esta é a maneira da Sony de reforçar o que é, pelos padrões habituais da empresa, uma conferência pré-E3 sem brilho, né? Tratava-se de uma tentativa de tentar roubar os holofotes dos anúncios dos concorrentes, analisou a revista inglesa edição 125. Só que o que ninguém sabe é que a Sony fez isso porque a jogada, para quem não sabe, é que a Sony fez essa jogada total aí para que os concorrentes não imitassem o design do PSP e ganhassem fama do
antes do PSP, entendeu? Para o PSP depois não ser mais uma, não virar um tipo uma cópia, né? Porque assim, antes dele ser lançado, os caras poderiam lançar e praticamente a Sony ia ficar ferrada, né? Se não registrasse logo a patente do design, né? Aí ele aqui foi sabido. Realmente, é, o Taraji, ele foi sabido, ele foi esperto, foi uma pessoa inteligente, não revelou nada e deixou todo mundo na seca. É, aí foi desenvolvendo e tudo. É, aí foi levando, levando, levando. Ó, só pra você ter ideia, é, ele só foi apresentado, só pra você, aqui, ó, pra você ver, ele foi falando muito dele e tal, tal. A estreia dele, só pra você ter ideia, ele teve a primeira, e foi nesse evento, foi no evento chamado, no Slide Show, num evento chamado Corporage Strategy Meeting, realizado em 2003. Sem o disco analógico e os botões de ombro, o modelo aqui, ó, esse modelo aqui, foi o modelo que foi o protótipo, que ele é bem diferente do que a gente conhece do PSP hoje. Esse foi o protótipo que foi mostrado lá em imagem, slide, mas nunca foi esse daí que saiu. É, a pessoa responsável pelo design final do PSP esse daqui da foto tá um pouquinho distorcida. Deixa eu ver se dá pra, pronto. Assim dá pra você enxergar direito como é o rosto dele. O nome dele é Shinichi Ogasawara. Eu não sei falar direito o nome em japonês, mas foi ele que foi responsável pelo protótipo do PSP e pelo visual final do aparelho. Entendeu? Aí, em 2004, foi que foi mostrada aquela versão que a gente conhece hoje do PSP, que foi por Kaz Hirai, ou Hirai, na E3 de 2004. Então, a estreia fabulosa no Japão, a Sony realizou em março de São José uma apresentação na GDC 2004, na qual os engenheiros David Combs e Peter Young comentaram a respeito do desenvolvimento de jogos para PSP e mostraram demos técnicas. Em termos de capacidade, já se falava que o PSP poderia superar o PlayStation 2. O evento trouxe algo mais concreto em relação aos jogos. A primeira demo pública de um jogo rodando no PSP foi o excêntrico título de plataforma Death Junior da Backbone Entertainment, um jogo que não seria viável no Game Boy Advance, relata a edição 137. A nota do site Eurogamer sobre a GDC revela que existiam 71 soft house para PSP, sendo 23 na América do Norte, 24 no Japão e 32 na Europa. Como havia a expectativa de que a Nintendo mostraria um novo DS, a revista Edge 107 afirmou que a E3 poderia ter a batalha dos consoles. De fato, do lado da Sony, com o PlayStation 2 liderando com folgas às vendas, a empresa dedicou grande parte da concorrência em maio em Los Angeles para promover o PSP. Kazirai mostrou o design final do aparelho, que foi chamado de dispositivo móvel do século XXI, na apresentação adaptando a forma com que Ken Kutaragi havia apelidado o portátil. O público-alvo do PSP seria os homens de 18 a 34 anos já habituados com o PlayStation 2, mas a Sony também buscava atrair novos jogadores. Kaz Hirai revelou que a Sony estava planejando uma série de periféricos para o PSP, como suporte, controle remoto, fone de ouvido, bateria, maleta e alça, câmera USB, sistema de GPS e teclado. Alguns deles puderam ser testados na feira. Hum, Aí na fala dele, na fala lá, da
Na revista Edge 138, tem ela escrita: a Sony alimenta as especulações exibindo uma variedade de protótipos de periféricos do PSP, todos conectados via USB. Um teclado e um estilo sugerem que a funcionalidade do PDA está sendo considerada, ao passo de um teclado numérico fornece telefone e símbolos de texto. Aí apontaram isso lá, só que não foi bem assim. O PlayStation, ó, o portátil teria IPs originais de jogatina sem fio. Na verdade, ele é mais ou menos que tem isso, né? A lista de desenvolvedores só aumentou e dessa vez Hirai citou nomes de empresas 34 do Japão, incluindo Konami, Capcom, Namco e Bandai, 24 da América do Norte, entre as quais Electronic Arts, Activision, THQ e Takedo, 31 da Europa, contando com Ubisoft, Atari, Codemasters e 10 da Coreia do Sul, mencionando produtores como a X Entertainment e Nexon Corporation. Depois foi mostrado um vídeo com trechos de jogos do PSP. E assim foi, né? Aí, pra você ter ideia, o PSP até hoje, já resumo até aqui. Vou resumir até aqui, porque aqui é muito importante frisar que o PSP ele se popularizou tanto que só teve muitas versões dele, versões exclusivas do PSP, cujo eu vou falar no segundo vídeo um pouco, né? É, lembrando que o PSP teve seus primeiros, ó, um dos jogos que foi logo lançado foi junto com ele foi ó, um dos jogos lançados junto, que foi lançado assim de primeira foi o GTA Liberty City Stories, foi o que alavancou também o PSP, porque você poderia jogar GTA nele, né? Depois veio os outros GTAs que vocês conhecem que tem pro PSP. Depois veio o God of War, Chains of Olympus, depois foi o Ghost of Spartas. E daí em diante só teve jogo bom. Entre eles, Final Fantasy Crisis Core, aquele Kingdom. Kingdom esqueci o nome do jogo. Kingdom Hearts, Beat of Beat by Sleep e vários outros, né? Foram lançados aí a partir desse tempo aí todo de PSP. O PSP foi lançado em 2004. Rapaz, vamos ver quantos anos o PSP tem. Cara, vou ser sincero, ó. Ele foi lançado em 2004. 2023. Era isso mesmo? Deixa eu ver. 2023 menos 2004. A época. O PSP tem 19 anos de lançado. Na verdade, ele tem 20 anos, porque é, tudo iniciou em 2020, 2003. Ele só foi realmente terminada a construção dele e praticamente ele nasceu em 2023 e ele ganhou forças em 2004 com o lançamento. Então ele tem 20 anos de existência o PSP. E foi tudo graças à ideia de quem? E até hoje vamos chamar de o pai do PlayStation, Ken Kutaragi, que criou o que
chamamos hoje de o portátil dos portáteis. E depois disso ele criou o sucessor. Sabem qual foi? Infelizmente só fez a cagada de ter lançado o PlayStation 3 em diante e acabou ofuscando o sucessor, né? Do PSP, infelizmente. Mas esse aí foi. Próximo vídeo, aqui a parte foi uma história. A parte 2 eu vou falar sobre as versões do PSP em si, que foi lançada, as versões exclusivas do PSP. Depois eu vou falar sobre acessórios. Também vou falar sobre os tipos de PSP, os modelos do PSP. No segundo vídeo também eu vou falar sobre os modelos do PSP. Depois eu vou falar no terceiro vídeo eu vou falar sobre as versões limitadas ou exclusivas. E no quarto vídeo vou falar sobre os acessórios. E depois, num último vídeo, que vai ser depois desse daí, eu vou resumir tudo para vocês aqui no canal, beleza? Esse foi o vídeo aí, desculpa sair um pouquinho assim meio coisa do vídeo, é porque tem que ver o roteiro direitinho, ver o que você está se falando, se não está saindo nada errado. E esse foi o vídeo da história do PSP, ou seja, PlayStation Portátil, com a sua estreia fabulosa no Japão. Que tudo começou em 2003 e se concretizou em 2004, quando surgiu o poderoso Thunder Mega Magnum portátil da Sony, que até hoje é cobiçado por muitos, né? Então, galera, esse foi o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo nas redes sociais. Nos vemos no próximo capítulo, que será os modelos do PSP. Beleza? E depois teremos modelos exclusivos e depois teremos também os acessórios. Depois vamos falar sobre alguns jogos que foram lançados para ele. Beleza? E depois vamos fazer um resumo sobre tudo que foi dito sobre o PSP. Então, valeu, fui, fique com Deus, até a próxima, tchau.